ter certamente muitos e muitos problemas no futuro, não só para as gerações que estão presentes nesse auditório, mas principalmente para as gerações futuras. E aí nossas gerações futuras, nossos filhos e netos, terão problemas muito sérios. Então é isso. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Então, bem, Luiz, muito obrigado pela apresentação e também pelo rigor, assim, também para um toque também nos que vem na sua sequência. Então, no rigor do tempo também, muito bom. Então, apresentação bem interessante, uma apresentação do ponto de vista, de fato, mais acadêmica, né? Um resumo aí de várias literaturas, experiências internacionais a respeito do assunto, então é bem o que a gente estava imaginando mesmo. Na sequência, então, eu peço ao Adacir para assumir aqui e fazer a apresentação dele. Por favor, Adacir. Bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui o secretário da Previdência do Ministério da Fazenda, Dr. Marcelo Caetano, que é um intelectual, um produtor de ideias e hoje na condição de gestor da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda. Dr. Paulo César, grande executivo público, gestor público, e que tem dado grandes contribuições para o debate da Previdência, em especial da Previdência Complementar, e parabenizo ambos por essa iniciativa de promover essa audiência pública para debater esse tema tão importante. Cumprimento aqui meus colegas, meu mestre Gazzoni, uma das grandes lideranças do sistema, e parabenizo também aqui o Dr. Luiz Afonso, que dentro da Universidade de São Paulo, nossa Universidade de São Paulo, nossa alma mater, é uma liderança que tem promovido aí grandes reflexões sobre grandes temas de interesse do setor. Vejo aqui ilustres representantes de entidades, técnicos, profissionais, Dr. Caldas, que já foi presidente da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar. Um grande prazer revê-lo aqui. Bom, aqui eu acho que o intuito nosso, né, Dr. Paulo César, é fomentar e provocar algumas discussões. Eu dividiria aqui minha intervenção em algo que poderia ser feito, que eu considero de micro-reforma ou micro-ajustes e macro-reformas. Do ponto de vista de micro-ajustes, alguns desafios para a Previdência Complementar sobreviver. Doutora Marília, grande atuária, grande liderança do setor. Nós temos desafios para sobreviver e desafios para crescer. E como é que se gerencia essa agenda? Do ponto de vista da sobrevivência, do ponto de vista das micro-reformas. Acho que o sistema tem o desafio de buscar produtos que sejam mais flexíveis e, ao mesmo tempo, produtos que conservem a vocação previdenciária do sistema, a vocação previdenciária de longo prazo. Como dar flexibilidade para o setor e, ao mesmo tempo, preservar a sua essência de longo prazo. Não acho que as entidades fechadas de previdência complementar possam entrar numa dinâmica, numa filosofia de produtos de prateleira a competir com o sistema financeiro. As entidades fechadas de previdência complementar
tem a natureza de oferecer planos de longo prazo e de natureza essencialmente previdenciária. Ao mesmo tempo, é preciso dar mais flexibilidade, uma vez que os planos de benefício definido, uma vez de que aquela relação entre participantes com o empregador, isso tudo mudou muito. Então, como fazer essa conciliação? Flexibilidade com uma vocação previdenciária de longo prazo. Os planos de contribuição definida, que começaram a aparecer nos anos 90, em substituição aos planos de benefício definido. Eu tenho a impressão que esses planos de contribuição definida, alguns deles, podem oferecer uma frustração para o setor. Então, é preciso abrir a mente, é preciso buscar pontos de interseção com as entidades abertas de previdência complementar, com as companhias seguradoras. E um exemplo seria o compartilhamento de riscos, seja na invalidez, seja na morte, seja em relação agora, como a norma permite, desvios de tábua e em relação ao risco da longevidade. Não pode um fundo de previdência complementar fechado continuar uma ilha com o risco concentrado no patrocinador e nos participantes. Hoje, se um avião cai, aquilo tem seguro, tem resseguro, tem cosseguro, de modo que aquele sinistro é assumido e cada um ali tem 1%, 1,5% de responsabilidade. E se um fundo de previdência tem déficit? Se um fundo de previdência tem déficit, hoje é uma concentração excessiva, me parece, entre patrocinadores do plano e participantes e assistidos. Então, nós precisamos quebrar paradigma e precisamos dar curso ao que a norma hoje já permite, para que se possa compartilhar risco, se possa diversificar esses riscos entre participantes, patrocinadores, envolvendo companhias de seguro, companhias de cosseguro e resseguro. Eu me lembro que lá nos anos 90, início dos anos 90, eu fui a Londres e fui visitar a NAPF, National Association of Pension Fund. Dr. Jabas, ilustre presidente do SINDAP. Era a ABRAP da Inglaterra, Associação Nacional dos Fundos de Pensão. Não existe mais essa entidade. Essa entidade hoje tem o nome de Pensions and Lifetime Savings Association. O conceito de saving, Gazzoni, o conceito de poupança, de proteção previdenciária, lato sensu. O que tem que se buscar é a proteção previdenciária de longo prazo, com a vocação de longo prazo. Acho eu que as entidades fechadas de previdência complementar têm essa vocação de longo prazo. Mas numa visão de que previdência, saúde, são os dois grandes desafios, talvez, da humanidade, isso tem que ser trabalhado de forma interligada. Portanto, o sistema tem que encontrar, tem que superar esse nó górdio entre como ser mais flexível e como garantir essa vocação de longo prazo. Acho que esse é o grande desafio nosso. Do ponto de vista ainda de uma agenda para a sobrevivência, e o Gazzoni, nós temos discutido isso em alguns momentos no âmbito da ABRAP. Como sobreviver? Porque se fala às vezes em fomento, mas tem uma agenda de sobrevivência. Não é o amanhã, é o agora. Do ponto de vista da governança. O setor tem que melhorar a sua governança. Não sei se pode falar agora que é o caso A, o caso B, ponto fora da curva, ou que o tema da governança continua na ordem do dia. Dr. Berzag, que é o presidente da Fundação Banrisul, uma entidade modelo na região sul e no país, enquanto entidade fechada de previdência complementar. Governança é um tema de aprimoramento cotidiano.
do ponto de vista empírico, do ponto de vista mais assim pragmático, algumas referências nós temos para a melhora da governança. Por exemplo, tempo mínimo de filiação ao plano para ser governante, para ser dirigente. Peguemos o exemplo da Previ, da Forluz, de Minas Gerais. Olha, para ser dirigente precisa ter 10 anos de filiação ao plano. Isso já direciona, já limita, já impede o paraquedismo por conta de injunções políticas, do ponto de vista da governança. Controles internos. Lá fora tem o auditor, mas não tem o Conselho Fiscal. Aqui nós temos o Conselho Fiscal como órgão obrigatório de controle interno e temos as auditorias. Lá fora são as auditorias. Aqui nós temos as auditorias independentes e o Conselho Fiscal. Nós precisamos valorizar esses órgãos de controle interno. Colegialidade. A história tem demonstrado de forma prosaica. Decisões precisam ser tomadas de forma colegiada. Colegialidade para dar parecer e colegialidade para deliberar. São medidas prosaicas e que a história mostra que isso contribui para a boa governança. Dos fundos de pensão, numa agenda de sobrevivência. Os fundos terão que mostrar uma capacidade de superação dessa agenda negativa e da crise atual.